Meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos por começar mais uma de nossas pré-aulas, as pré-aulas do currículo da Assembleia de Deus no Brasil, das lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. O tema desse nosso quarto e último trimestre é as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nós estamos sob a batuta dos comentários do reverendo pastor Elinaldo Renovado, pastor-presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. E nós veremos hoje a lição de número 11, promessa de provisão, a promessa de provisão. Eu gostaria, antes de nós começarmos os nossos comentários, de pedir a você que, por gentileza, deixe o lugar, a igreja e a cidade de onde você está nos assistindo, porque fazendo assim você estará participando do sorteio do livro Teologia Sistemática, de Stanley Horton. Deixe o seu comentário, curta o nosso vídeo, se inscreva nas redes da Assembleia de Deus Floresta, compartilhe essa publicação e seja abençoado em nome de Jesus. Lição de número 11, prevista para o dia 15 de dezembro de 2024. A promessa de provisão. Texto áureo. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Mateus capítulo 6, versículo 25, parte A. Verdade prática. O Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 6, dos versículos 25 ao versículo de número 31. Mateus capítulo de número 6. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E, quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo. Como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Vamos à nossa introdução, meus amados irmãos. Faço-me ladear aqui, à minha esquerda, à direita dos irmãos, pelo auxiliar de trabalho, irmão Gabriel Felipe, nosso Golden Boy. Deixa, meu querido irmão, a sua palavra de saudação e as suas notas introdutórias em nome de Jesus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É uma alegria estarmos aqui para mais de uma de nossas pré-aulas ao lado do evangelista Jatos e do presbítero Josimar. Nós somos seres tricotômicos, como o comentarista, o pastor Elinaldo Renovado, nos deixa na introdução. Ou seja, somos formados por alma, corpo e espírito. E não são três partes isoladas, mas sim partes que se relacionam. Logo, nossas necessidades abrangem essas três áreas. Mas louvado seja o nome do Senhor, que o cuidado dele também atua nessas três áreas. Nós olhamos para o profeta Elias e nós tiramos alguns ensinamentos da vida desse profeta. Ele teve necessidades nessas três áreas, mas a provisão divina também chegou nessas três áreas. Ele teve provisão material, em 1 Reis, capítulo 17, quando ele é sustentado por corvos à beira do Querite, e depois quando o Senhor vai usar uma viúva para trazer sustento para o profeta e para ela mesma. Depois, o Senhor vai prover uma provisão emocional, 1 Reis, capítulo 19, quando Elias está no monte desejando a morte, mas ele ouve uma voz calma, uma voz mansa e suave, que fala com ele e manda-o prosseguir. Ele teve provisão emocional, mesmo quando ele queria morrer. E ele também teve provisão espiritual. Quando ele está diante de um desafio, no Monte Carmelo, ele ora e fogo cai do céu. Ou seja, o cuidado do Senhor está nas três áreas. E conosco, crentes do Novo Testamento, da mesma forma.
Amados, à minha direita e à esquerda dos irmãos está aqui meu irmão, presbítero irmão Josimar de Olinho do Carmo, membro da Assembleia de Deus Nova Vida, em uma cidade próxima em Una. Meu querido e amado irmão, deixa a sua saudação e as suas notas introdutórias em nome de Jesus. Nessa oportunidade eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, dizer que é uma satisfação enorme estarmos aqui, junto com meu amigo, irmão, evangelista Jadson, e também com o jovem Gabriel. Muito bem falado e pontuado pelo nosso jovem. Quando nós olhamos para a lição de hoje, nós vemos a promessa da provisão. Deus é um Deus que provê, conforme o nosso jovem colocou aqui, ele provê em todas as áreas da nossa vida. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos ver a provisão de Deus através de Jesus, que nós vamos trabalhar ao longo desta lição, trazendo salvação, conforme descrito por Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus nos escolheu desde a fundação do mundo. João 3,16, por exemplo, vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos também a provisão ao longo da história, dentro da Bíblia, por exemplo, quando nós olhamos para o livro de Êxodo, nós vemos Deus trazendo provisão, cuidando do seu povo cerca de 40 anos no deserto, como foi colocado aqui pelo nosso jovem, 2 Reis 17, Deus cuidando, provendo para Elias, as situações que Elias enfrentava, também para a viúva. E o terceiro ponto que eu gostaria de pontuar para os irmãos, a provisão em tempos difíceis. Deus trabalha no sofrimento. Nós podemos fazer a leitura de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, 2 e 5, também Mateus 24 e Lucas 13, onde nós vamos ver que Deus trabalha no sofrimento. Amados irmãos, nós confiamos no Senhor, nós fazemos menção do nosso Deus como fonte de tudo aquilo que nós precisamos. Portanto, nós podemos afirmar de maneira objetiva e categórica que o nosso Deus é o nosso provedor. E o que é o provedor? O provedor é aquele que providencia todas as necessidades aos seus dependentes. Portanto, nós nos colocamos numa relação, neste relacionamento com o Eterno. À luz da oração dominical, nós oramos: Pai nosso que está no céu. Nós nos colocamos diante de Deus na relação de pai e filho. Ou seja, o pai tem a responsabilidade de promover, de proteger e de prover. Então, as promessas de Deus que tocam às nossas necessidades dizem da atuação que o Eterno tem a nosso favor, de nos dar aquilo que nós verdadeiramente precisamos. Salmo de número 34, no verso 10, o salmista vai cantar alegremente e dizer: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. O Senhor, através da instrumentalidade da sua igreja, do seu reino, é capaz de sanar as necessidades materiais do nosso corpo, as necessidades emocionais da nossa alma e as necessidades espirituais do nosso espírito. Nós deleitamos no Senhor, confiamos nele e nada irá nos faltar. Nós podemos dizer assim como o salmista na versão de Nelson, Salmo número 23, verso de número 1. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Se o Senhor não nos faltar, por consequência, nada também nos faltará em o nome de Jesus. Ponto de número 1. A provisão das necessidades básicas. Não fiqueis ansiosos. Auxiliar de trabalho, irmão Gabriel Felipe. Mais uma vez eu trago aos irmãos que é lindo ver como as promessas do Senhor se relacionam. Esse tópico tem a ver com a promessa de paz que nós estudamos recentemente. Nós estudamos Shalom, que é o sentimento de completude que se tem o necessário para sobreviver. E para viver, tem o sentimento de estar completo. Sentimento esse que não depende do que nós temos, mas depende da nossa relação com o Senhor. E nós, enquanto crentes, nós confiamos em Jeová Jireh, o Deus da provisão. Provisão é o ato ou o efeito de prover, que por sua vez é munir ou abastecer daquilo que é necessário. E Jesus, em Mateus capítulo 6, ele nos traz exatamente isso. Ele é o Senhor que cuida das nossas necessidades, assim como cuidou do povo no deserto, coluna de fogo, nuvem, maná,
água saindo da rocha, é um Deus que não desampara. A Bíblia nos diz em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então a minha confiança está em Deus de tal forma que eu fico em paz, porque eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim, que está cuidando nas coisas básicas do dia a dia. Em cada detalhe de nossa vida, o cuidado do Senhor está presente. E é lindo nós enxergarmos isso. Ele vai continuar e no versículo 19, o apóstolo Paulo vai dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, um Deus que cuida de nós, cuida de nossas necessidades. Presbítero Josimar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus, conforme já foi falado aqui, ele é aquele que sempre proveu para o seu povo. Quando nós olhamos Mateus capítulo 6, versículo 25, nós vemos ali Jesus advertindo os seus discípulos. E lá em João capítulo 14, Jesus ele vai falar: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. É muito importante nós também pontuarmos nesse primeiro ponto, né, para que em classe os professores possam trabalhar o que é essa ansiedade, né, que é uma reação temporária e normal do corpo a situações que causam preocupação e medo. Até aí tudo bem. O problema é quando isso se transforma em um transtorno, aquilo que se chama o transtorno da ansiedade, que vai levar a mal-estar, complicações, problemas de saúde, né? Nós vamos olhar que Deus, o Senhor Jesus, ele está preocupado com os seus discípulos a respeito dessas questões da vida. Tanto que ele vai falar, conforme lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, ele vai falar para eles não ter medo, porque ele é o Deus da providência, ele é aquele que tem os meios. Se Deus chamou, ele vai prover. Se Deus capacitou, nós não precisamos nos preocupar com nada. Conforme foi colocado aqui pelo nosso jovem, nós precisamos ter confiança no Senhor. Confiar no Senhor. Conforme foi falado pelo nosso evangelista Jadson, o salmista Davi, ele vai dizer: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Né? Lá no Salmo 121 também, ele vai fazer menção também à confiança no Senhor. O Salmo de número 127, a palavra vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Né? Então Deus é aquele que nos provê, Deus é aquele que nos chamou, Deus é aquele que nos capacitou e Deus é aquele que sana todas as nossas necessidades. Essas necessidades abrangem todo o aspecto da nossa vida, espiritual, material e emocional. Irmãos, no rol das enfermidades ou patologias psicossomáticas, nós temos a depressão, que é o excesso de passado, temos o estresse, que é o excesso do presente, e temos a ansiedade, que é o excesso do futuro. A ansiedade pode ser conceituada como a condição que o indivíduo sofre de tentar prever e viver os males ou os possíveis males que o alcançarão somente no futuro. E nós vemos que o versículo 31 do capítulo número 6, da leitura bíblica em classe, o Senhor Jesus nos dá a recomendação, nos dá a ordem: não andeis, pois, inquietos. Portanto, a ansiedade, ela não pode ser uma constância na vida do cristão. Nós precisamos encontrar um equilíbrio de sermos preocupados e precavidos, no sentido de planejarmos a nossa vida, fazermos a nossa poupança, cuidarmos da nossa saúde, cuidarmos de nossos familiares, sem, contudo, nos deixarmos sermos tomados por esse sentimento que nos evita de viver os prazeres que o Senhor tem para nós outros agora no presente. Uma recomendação que nós encontramos em Mateus capítulo 7, versículo 8, o Senhor Jesus nos diz para tranquilizar o nosso coração: se vós, pois, sendo maus,
sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens para os que lhe pedirem. Então nós temos um Deus que tem como atributo a benevolência. Uma certa feita alguém chamou Jesus de bom, Jesus o repreendeu e disse, não, bom é meu Pai que está nos céus. Ou seja, por que o nosso Deus é bom? Porque ele abençoa sem ter a obrigação de abençoar. Ele o faz como um gesto de bondade e de amor. Romanos capítulo 8, versículo 32, o apóstolo Paulo nos ensina, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? O mais importante o Senhor já nos deu, que foi a redenção e a salvação através do sacrifício vicário de Cristo. Se ele não poupou nem mesmo seu filho, ele também não poupará no seu desejo e na sua vontade de nos abençoar e de dar aquilo que nós verdadeiramente precisamos. Ponto número 2. Provisão do alimento diário, irmão Gabriel Felipe. É lindo nós pensarmos nessa benevolência do Senhor. Dá vontade até de chorar ao pensar na grandeza e na bondade do nosso Deus. O salmista vai escrever, Salmo de número 136, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. E ele começa a refletir em tudo aquilo que o Senhor tinha feito e fez, e começa a louvar o nome do Senhor. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Ele começa a citar e se refletir, tirou Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Com mão forte, com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. E ao longo de 26 versos, ele vai citar e declarar a benevolência do Senhor. Como já foi dito, Mateus 7, 9 ao 11, qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará bens aos que lhe pedirem. E o nosso Deus é bom. É lindo pensarmos no cuidado desse Deus. Um cuidado tão grande para com o servo fiel, que o salmista vai escrever o Salmo de número 37 e dizer, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Agora se atente, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. A benevolência do Senhor está conosco todos os dias. Isso não significa dizer que não podemos passar por um momento de aperto, um momento de preocupação, de dificuldade, mas é a certeza que mesmo quando tudo diz que não, a provisão do céu virá e nos alcançará. Graças a Deus. Título, Josimar? Bom, irmãos, nós olhamos que Deus cuida dos seres humanos. 1 de Pedro, capítulo 5, 7, Pedro fala, lance sobre ele toda a sua preocupação, porque ele se importa com vocês. Podemos pontuar aqui o agir de Deus em favor do seu povo, como foi muito bem colocado aqui pelos nossos irmãos, né? Deus sempre trabalhou em favor do seu povo. Elias, Eliseu, com José, na terra do Egito, usando José também para salvar a humanidade, consequentemente os filhos de Israel, né? E isso nos ensina um princípio. O primeiro princípio que a gente aprende aqui, da preservação, Deus cuida de nós. O segundo, cooperação, Deus age nos ajudando e nos abençoando para entendermos que Ele está conosco. O terceiro princípio, o governo de Deus, Ele tem o controle de tudo. Nada está fora do controle do Senhor. Isso vale a gente fazer uma aplicação prática para que os professores também possam trabalhar isso em sala de aula com os alunos, né? Que nós precisamos, nós devemos confiar unicamente no Senhor. O Senhor é a resposta para todos os problemas, sejam difíceis ou fáceis da humanidade. Jesus é a resposta. E ao longo dessa lição nós vamos trabalhar mais isso, né, a respeito da ação de Jesus Cristo na vida dos seres humanos, provendo em todas as áreas da nossa vida. Queridos, a provisão para o alimento, no texto da leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 6, versículo 26, Jesus Cristo propõe a seguinte comparação para o colégio apostólico. Olhai para as aves do céu,
que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Ou seja, Jesus está comparando a importância das aves com a importância dos seus discípulos ou dos homens. E Jesus deixa clara a seguinte afirmação: vocês são mais importantes do que as aves. Se vocês são mais importantes do que as aves, certamente, assim como o Pai alimenta as aves, vocês também serão alimentados. Nós louvamos ao Senhor Jesus, que consta da nossa prática e da nossa doutrina a boa prática de comer. Crente come, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vou falar pelo menos a meu respeito, eu estou até acima do peso. Então eu preciso até dar uma freada nesse mandamento de que tudo colocai à mesa, comei. É a orientação do apóstolo Paulo, presbítero irmão Josimar. Foi o Jesus que inventou esse negócio de culto com pão com carne, porque lá na multiplicação do pães e peixes, tivemos lá o primeiro culto com pão com carne. Pão judaico com peixe, pão com carne de peixe. Então nós podemos nos tranquilizar que a vontade de Deus para nós não é que o seu filho viva uma vida de escassez, mas tenha uma vida de abundância. Gênesis capítulo 1, versículo 29 e 30, a palavra nos diz: E disse Deus, eis que eu dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Então, o nosso Deus, ao criar o planeta Terra, ele deu ao planeta condições físicas, climáticas e químicas para prover da Terra aquilo que nós precisamos. Tem gente que interpreta esse texto e diz que nós devemos ser veganos, porque o mandamento de Deus para Adão e Eva foi só para comer das plantas. Mas nós rechaçamos essa doutrina, porque nós temos aqui 2 caninos, e esses caninos foram feitos por Deus para a gente rasgar a carne assada ao ponto para mal passada. Então, nós devemos tomar posse dessa promessa de Deus para as nossas vidas. Não nos faltará aquilo que nós precisamos. O sábio, quando escreveu o provérbio, ele pediu ao Senhor que não lhe desse nada além do que menos da ração diária e nada mais do que a ração diária. O Senhor proverá a sua casa, o Senhor proverá a nossa casa, e nós não passaremos dificuldade se caminharmos em direção às promessas de Deus. Ponto de número 3, provisão da vestimenta, irmão Gabriel Felipe. É muito interessante nós observarmos o cuidado de Deus com o povo de Israel quando estava no deserto. Tinham maná caindo do céu, tinham também água, por vez jorrando da rocha, e esse cuidado se estendia também às vestimentas. Portanto, em Deuteronômio 29, 2, está escrito: E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vossos olhos, a Faraó e a todos os seus servos e toda a sua terra. Deus vai com prodígios, com milagres, e cuida, dá livramento para o povo de Israel. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Mas olha aqui, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. Então o Senhor estava dizendo: o tempo que vocês ficaram no Egito, no deserto, eu cuidei de vocês. E é interessante nós pensarmos por quê? Porque por muitas das vezes o povo teve uma postura infiel, murmurando, mas eles estavam debaixo da promessa do Senhor e Deus não descumpriu com sua parte. Está escrito que nós podemos até ser infiéis, mas o Senhor permanece sendo fiel porque ele não pode negar-se a si mesmo. Tudo bem que muita daquela geração não entraram na terra, porque não foram fiéis. Mas o cuidado do Senhor, enquanto eles estiveram no deserto, não acabou. O problema é que o povo, está escrito no versículo 4, não tem dado o Senhor um coração, porém não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Trazemos um ensinamento para nós. O Senhor tem feito em nossa vida, mas como está nosso coração e nossos olhos? Nós temos observado o cuidado do Senhor, nós temos valorizado, porque muitas das vezes Deus está cuidando e nós achamos que não está, que nossa vida está ruim, que está desse jeito, que nós possamos ser diferentes do povo no deserto e valorizar o cuidado do Senhor, que não nos abandona. Provisão da vestimenta, irmão Josimar. Bem interessante o que o nosso jovem acabou de pontuar, porque a confiança em Deus é a base para uma vida bem-sucedida. Nós vemos ao longo da história que homens se debruçaram na confiança
em Deus. Podemos citar o exemplo de Abraão, que confiou no Senhor, abandonou a sua parentela e seguiu a voz do Senhor. Podemos também falar de Isaac, que confiou no Senhor. Podemos também falar de Jacó, né? Já falamos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que também confiou no Senhor e o Senhor trouxe para eles aquilo que eles necessitavam. O que é importante a gente pontuar com isso? Deus cuida dos detalhes. O comentarista coloca aqui alguns textos para que nós pudéssemos trabalhar em sala de aula, 2 Tessalonicenses 3, 10, 11, 1 Timóteo 6, 8. Deus ele está no controle e ele nos ajuda a ter uma experiência com ele para nós entendermos que ele cuida de nós. Para nós entendermos que ele está cuidando de tudo. O exemplo disso, já citei aqui, José, Gênesis capítulo 45, versículo 7, José responde para os seus irmãos: Deus me enviou adiante de vocês para que tenham um remanescente na terra e para preservar a vida de vocês por meio de um grande livramento. Né? Então nós observamos que Deus, ele cuida de tudo e Deus, ele tem o melhor para os seus. É importante a gente pontuar que Deus está cuidando de tudo. Ora, se nós abríssemos a oportunidade em sala de aula e pedíssemos para que alguém contasse testemunhos, nós iríamos ter inúmeros testemunhos do agir de Deus na vida dos nossos irmãos, na nossa vida. Você tem testemunho para contar, o nosso jovem tem testemunho para contar, eu tenho testemunho para contar de como Deus sempre cuidou de nós, como Deus sempre cuidou dos detalhes. Graças a Deus. Gênesis capítulo número 3, nós temos aqui a tentação e queda do primeiro casal, quando eles se viram desobedientes à voz de Deus. No versículo número 7, constata-se: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Seus olhos foram abertos, eles entenderam o seu estado espiritual ao enxergarem-se nus, e eles tentam cobrir a fraqueza e a debilidade espiritual com folhas de uma figueira. O nosso Deus, então, os cobre com uma roupa feita por pele de animais. Pastor Benihim acredita que eles foram cobertos logo após o animal ser morto. Então eles foram cobertos com a pele e com o sangue do animal que havia acabado de morrer para os cobrir. Então cobrir a pele e estar vestido é uma necessidade tão básica quanto a condição de se alimentar. A sociedade moderna tem essa necessidade, mas nos tempos mais remotos também havia uma necessidade. Todavia, às vezes você pode pensar assim, mas a necessidade de cobrir o corpo é tão básica. Por que Deus se preocuparia com isso? Porque você vê o mundo com a ótica de hoje. A indústria têxtil e a indústria, entre aspas, da moda não era desenvolvida na época dos apóstolos da antiguidade. Ter uma muda de roupa era um sinal de riqueza. Ter mais de uma era sinal de muita riqueza e prosperidade. Então, quando a Bíblia vai nos dizer que o Senhor irá nos cobrir, é que Ele irá nos dar um teto sobre a nossa cabeça, uma cobertura em tempos de frio e uma roupa para esconder a nossa nudez. Todavia, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo capítulo 6, versículo 8 o seguinte: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Fazendo um link e uma exegese com 1 Pedro 3, versículo 3 e 4 na Nova Versão Internacional, Paulo vai dizer o seguinte: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores. Ou seja, se você for lá na página do Instagram, Outfit do Templo, os irmãos verão que existem pastores, cantores e irmãos nossos que usam roupas que valem milhares e milhares de reais. Bolsas que chegam a valer 100 mil reais. Existem obreiros que dirigem culto com relógios de 200 mil reais. Eu acredito que é dessa necessidade que Jesus está falando. Nós não precisamos entender que o Senhor tem a obrigação de suprir essa nossa necessidade. Porque a necessidade que o Senhor irá nos prover é a necessidade básica de estarmos bem vestidos, com uma roupa digna, limpa e que seja realmente hábil para as conveniências da nossa vida. Agora, o Senhor não tem obrigação de nos dar condição de vestirmos das grandes grifes
que estão lá na Quinta Avenida em Nova York e na Champs-Élysées de Paris. Isso pode vir a ser, irmãos, um sintoma de vaidade. Porque eu me admiro muito de uma pessoa que tem coragem de colocar um relógio de 100 mil reais no pulso e falar do amor de Jesus. O dinheiro é de quem comprou, se veio de maneira lícita, não há, do ponto de vista legal, nenhuma ilegalidade nisso, mas nós precisamos fazer pelo menos uma crítica no sentido de entendermos qual a necessidade que o indivíduo tem de sanar a sua... Porque isso se trata de validação e autoafirmação. Qual a necessidade de validação o indivíduo tem que ter para andar com um relógio de 200 mil reais? Para calçar um tênis que vale 30 mil reais? Então nós precisamos entender, irmãos, que esse sentimento consumista ele não pode tomar conta da nossa vida, das nossas igrejas. E nós não podemos validar o sucesso da nossa existência com aquilo que nós colocamos sobre o nosso corpo. Tem gente que não se sente mais ou menos confiante se ele não estiver com uma roupa que ostenta uma marca. E nós precisamos superar isso. A promessa de provisão diz respeito a conforto e suprir as nossas necessidades, não alimentar a nossa vaidade, o nosso ego e a nossa autovalidação. Ponto de número 2, a provisão das necessidades emocionais. Somos seres integrais, irmão Gabriel Felipe. Somos seres integrais, e isso quer dizer que, como disse anteriormente, corpo, alma e espírito se relacionam de tal forma que não podemos isolar uma parte da outra, mas os três juntos nos formam. Por isso é importante o cuidado nas três áreas. O emocional impacta muito em nós. O salmista vai dizer, a minha alma, Salmo 119, 25, a minha alma está pegada ao pó. Mas ele vai dizer, vivifica-me segundo a tua palavra. Ele ainda vai dizer, verso 28, a minha alma consome-se de tristeza. Mas, Senhor, fortalece-me segundo a tua palavra. Nós podemos observar o contraste entre Judas e Pedro. Judas traz Jesus e com um emocional tão perturbado, aquele sentimento de remorso, e um emocional tão desestabilizado, a Bíblia vai dizer que, Mateus 27, 5, ele, atirando-se para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Pedro também estava com um sentimento, um emocional desestabilizado, provavelmente, porque ele havia negado Jesus. Mas ele vai permitir-se ser curado por ele. João 21, 17. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez, ama-me. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Então, naquele encontro de Pedro e Jesus, em João capítulo 21, Pedro vai ser curado por Cristo, tanto que em Atos capítulo 2 ele levanta cheio do Espírito Santo e prega sobre Jesus e milhares de almas se rendem aos pés do Senhor. Que nós possamos ter esse cuidado, porque até pouco tempo atrás essa parte era muito deixada de lado ou até muitas vezes negada, mas nós precisamos saber que precisamos cuidar da alma, do corpo e também do Espírito. Josimar. Muito bem colocado, né, irmãos? Quando nós olhamos para esse tópico, né, onde o nosso comentarista trabalha o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, né, e aí nós retornamos a 1 Pedro 5, 7, onde Pedro manda nós lançarmos a nossa ansiedade ao Senhor. Nós somos, conforme colocado aqui pelo nosso jovem, tricotomos, né? Somos compostos por corpo, alma e espírito, né? Logo, essas três partes precisam estar bem alinhadas. Nós precisamos cuidar da parte física, da parte espiritual e da parte emocional. Porque como trabalha aqui o nosso comentarista, é muito importante a gente levar isso para dentro de sala de aula, o que se passa nas nossas emoções, na nossa psique, isso reflete no nosso físico, no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, e isso até mesmo reflete na nossa vida espiritual. Porque se nós não cuidarmos das nossas emoções, essas emoções podem nos atrapalhar. Essas emoções podem até mesmo nos levar a distanciar da fé ou até mesmo perder a fé. Quantas pessoas cujo o emocional não foi bem trabalhado e acabaram se frustrando, e essa frustração os levaram a caminhos tortuosos
para distante do Senhor. Então é muito importante, muito bem colocado pelo nosso comentarista, que nós precisamos preservar o bem-estar da nossa alma. Na última parte desse tópico, ele fala assim, a forma como lidamos com nós mesmos transborda para a forma como agimos com os outros. Então nós precisamos cuidar também da nossa parte emocional, para que assim a nossa parte espiritual também possa estar alinhada, para que isso não venha refletir na nossa parte física, o nosso tratamento com as pessoas, a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia e o nosso bem-estar, que é muito importante. Deus tem a preocupação que nós, como servos do Senhor, conforme já falamos aqui, a provisão de Deus é em todas as áreas. Então, o nosso bem-estar também é uma provisão de Deus, e Deus quer que nós vivamos e vivamos bem. Queridos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Podemos dar a seguinte inteligência por texto. E o mesmo Deus de paz cuidem de vocês em tudo. E quais serão as prioridades desse cuidado? E todo o vosso espírito, alma e corpo. Então nós vemos que o cuidado de Deus para conosco, ele se dá de dentro para fora. O Senhor tem um interesse em cuidar do nosso espírito, que é o nosso elo de ligação com o mundo espiritual, e de cuidar da nossa alma, que segundo o reverendo pastor Napoleão Falcão, é a sede das nossas emoções. Precisamos entender que Deus não nos fez autômatas, nós somos gente. Nós estamos no reino das criaturas vivas. E mais do que viver por instinto, nós possuímos sentimentos. O autor da psicanálise, Freud, vai nos dizer que esses sentimentos, ou os traços da nossa personalidade, dizem respeito do nosso temperamento. Então nós somos seres sentimentais, melancólicos, coléricos, fleumáticos, a depender da classificação psicoanalítica que você se submeter. De certo é que nós temos que cuidar disso, entendendo que isso é uma necessidade primária da nossa existência. E o nosso Deus nos dá a condição de nos deleitarmos nele. É ele quem cuida de nós. Salmo de número 42, versículo 11, o salmista vai poder exclamar: por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio. Podemos tomar posse dessa palavra, crendo que o Senhor se levantará ao nosso favor e tranquilizará o nosso ser, os nossos sentimentos, a nossa alma, nos dando a certeza de que Ele tem e está no cuidado de tudo. Ponto 2, a ansiedade no mundo. Se nós fizermos uma rápida pesquisa no Google, causa da ansiedade, ou as maiores causas de ansiedade, pode entrar nas primeiras páginas que tiverem aí. No meu caso, entrei aqui no chamado A União. E no texto escrito por Sara Gomes, ela vai dizer: Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o 5º mais depressivo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Solidão, desigualdade social, salários baixos, falta de segurança pública, estresse no trabalho, relações tóxicas, história de vida são alguns fatores que aumentam o nível de estresse, podendo desencadear um transtorno de ansiedade. Se nós nos sentirmos sozinhos, o Senhor diz, Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se nós achamos que estamos vivendo uma desigualdade social, em Jesus não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, Gálatas 3, 28. Se nós temos salários baixos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas e estamos estudando aqui sobre a provisão divina. Então não temos motivos para preocupar. Se o problema é falta de segurança, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A última lição foi sobre segurança e o cuidado de Deus. Se estamos estressados, Jesus diz: deixo com vocês a minha paz vos dou. Também já estudamos aqui. Se nós estamos rodeados de relações ruins, nós temos Jesus, que é o bom pastor, e ele é tão bom que ele dá a vida pelas ovelhas, ele cuida de nós. Se a nossa história de vida é difícil, é triste, nós temos um Jesus que nos
tirou de uma velha natureza e em Jesus nós nascemos de novo. Ou seja, para todas as causas de ansiedade, nós temos uma resposta: Jesus. Josimar. Muito bem colocado aqui, né, irmãos? Nós podemos observar que, conforme foi trago os dados pelo nosso jovem, e é também colocado pelo nosso comentarista, 300 milhões de pessoas no mundo sofrem com transtorno de ansiedade. No Brasil, que lidera, cerca de 18 milhões, 9,3% da população brasileira, sofre com transtorno da ansiedade. Quando nós olhamos para isso, precisamos, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos atentarmos à palavra de Paulo. Não estejais ansiosos por nada. Em tudo, porém, apresente suas petições a Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graça. A resposta está em Jesus. A solução, nós vamos falar no próximo tópico, está em Jesus. Mas nós precisamos trabalhar também, é bom que os professores tenham isso em mente, que nós possamos aconselhar os nossos alunos que talvez pode ter alguém que está sofrendo com este mal e muitas das vezes também possa ser que precisa de ajuda. E existem profissionais capacitados, inclusive pelo próprio Deus, servos do Senhor, que pode de repente prestar uma ajuda. A providência de Deus também está na ajuda de segundos para conosco. Às vezes nós não encontramos a solução para o problema. Então nós devemos fazer o quê? Procurar ajuda. Para isso Deus capacitou. Existem pastores hoje que trabalham na área da psicologia, psiquiatras, que podem ajudar o servo do Senhor. Então você que está em casa, talvez possa ser que você está sofrendo com este problema. E nós temos uma dificuldade que às vezes nós demonizamos tudo. Né? E isso não é demônio, isso é um problema que precisa de ajuda. A resposta é Jesus. Mas às vezes Jesus vai usar outras pessoas para resolver o seu problema. Então não tenha medo de procurar ajuda, não tenha medo de procurar o seu pastor, de procurar o seu irmão, conversar com o seu irmão. Nós, como servos do Senhor, precisamos sempre estar orando ao Senhor, buscando direcionamento de Deus, para que quando alguém chegar a nós com uma situação dessa, nós podemos ser canal de bênção para abençoar e ajudar essas pessoas a passar por esse problema. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Então Paulo vai terminar dizendo: ocupem a mente de vocês pensando em tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, queridos, precisamos ocupar a nossa mente e o nosso tempo com coisas que são produtivas. E nós precisamos superar as superficialidades e as questões supérfluas da nossa vida. Tem muita gente ansiosa porque não comprou o último telefone da Apple, o iPhone 16, 15, sei lá qual telefone. Tem muita gente ansiosa porque não está se encaixando num determinado padrão de consumo. E nós vemos que essa ansiedade, ela toma conta da mente e da psique do indivíduo, que ele se torna improdutivo, ele se torna azedo nos relacionamentos e ele se torna uma pessoa ruim de se conviver até mesmo no trabalho. Então, meu amado irmão, se lance sobre o Senhor e Ele cuidará de vocês. E não demonize as coisas. Às vezes você está passando por ansiedade e não é uma questão de batalha espiritual. Talvez é algum hormônio do seu corpo que está descompensado, a falta de alguma vitamina. Às vezes não é de oração e nem de jejum que você precisa para sanar essa ansiedade. É de uma consulta médica, de um exame, de um hemograma completo, onde o médico vai regular seus hormônios e as suas vitaminas e você vai voltar a sorrir. E isso tudo é provisão de Deus e cuidado de Deus, porque foi Deus quem deu a inteligência e a capacidade de produzir ciência na medicina. Então tomemos posse das promessas de Deus e fujamos de gatilhos de ansiedade. Que nós venhamos pedir a Deus o sentimento de contentamento para nós estarmos sempre gratos e felizes diante do Senhor. Ponto de número 3, a solução para a ansiedade, irmão Gabriel Felipe.
Efésios capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Depois de tantos conselhos e tudo que nós falamos aqui, nós descobrimos que a solução para a nossa vida é Jesus, que nós precisamos buscar ajuda quando necessário e que nós precisamos estar preocupados não com as coisas deste mundo, no sentido de fixar nossa mente nisso, mas sim nos preocupar em ser o sacrifício vivo que o apóstolo Paulo diz, para que a boa e perfeita e agradável vontade de Deus se cumpra em nós, se preocupando com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, porque com certeza o Senhor cuidará de nós. Presbítero Josimar. Irmãos, a solução é Jesus. A resposta é Jesus. Eu quero citar aqui alguns versículos que os professores podem trabalhar dentro de sala de aula. Não vou ler eles, só vou citar, os irmãos querendo anote. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 8, Mateus 6, 31 e 34, Salmo 56, 6, Mateus 11, versículo 28 e 30, Salmo 94, 19, Salmo 121, 1 e 2. A resposta está em Jesus. A solução para os nossos problemas está em Jesus. Conforme foi pontuado aqui pelos nossos irmãos, por todos nós, né? Às vezes a ajuda de um profissional é a providência de Deus, é a providência da parte do Senhor, porque Ele o capacitou. Mas nós precisamos ter a plena consciência que é somente Jesus que pode dar resposta para as nossas questões existenciais. A Universidade de Princeton, em parceria com Harvard, chegou à seguinte conclusão: a timeline do Instagram, do Facebook, ela é infinita. Tem gente que está gastando a vida inteira fazendo o dedo para cima. Tá claro que foi uma brincadeira que eu fiz. E isso não é a solução para a sua ansiedade. A solução para a nossa ansiedade, ela está na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que por seu sangue nos comprou e nos garantiu uma vida eterna. Mas para a existência humana, Jesus Cristo ele deixou uma instrumentalidade de coisas para suprir essa falta de algo que nós não sabemos o que é. A questão espiritual, nós somos sanados na pessoa bendita de Jesus Cristo. Agora, as questões existenciais da nossa rotina, do nosso dia a dia, precisam ser preenchidas com a nossa boa colaboração. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 9, 24, vai dizer: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Ou seja, Paulo está comparando o exercício de uma atividade física ao exercício da nossa carreira espiritual. Se fosse algo errado, se fosse pecado ter uma prática esportiva, Paulo não teria usado uma modalidade olímpica da época para comparar a nossa caminhada e a nossa senda cristã. Meu irmão, minha irmã, compre um bom tênis e faça uma caminhada. Treine numa academia. Agora eu falo isso para mim que estou precisando também. Vamos ocupar a nossa mente lendo bons livros, praticando boas atividades físicas. Porque se nós espiritualizarmos tudo, nós podemos cair na casca de banana de sermos pegos em alguma doença emocional. E às vezes o que falta para nós é a produção de estrogênio, do hormônio do prazer, que vem oriundo de uma atividade física intensa. Procure um médico, veja como estão os seus exames, e ele te liberando, comece a fazer uma boa caminhada, pratique uma atividade física, exercite a sua mente lendo a Bíblia, lendo bons livros, lendo boas literaturas, porque assim, a ansiedade não terá lugar na sua vida e na sua existência. Já caminhamos para o fim, meus amados. Ponto de número 3, a provisão das necessidades espirituais. Ponto 1, necessidade de salvação, irmão Gabriel. É lindo nós pensarmos que tudo que nós precisávamos era salvação, porque nós estávamos mortos. Mas é lindo pensarmos como o Senhor nos dá a salvação e ainda cuida de tudo, né? Deus é perfeito. Mas nós estávamos mortos, mas louvado seja o nome do Senhor. Porque o apóstolo Paulo vai dizer, em Efésios capítulo 2, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o
curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E ele continua dizendo, mas no versículo 4 ele vai falar, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos pelas nossas ofensas e pecados, mas louvado o nome do Senhor Jesus, que tomou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade, os nossos pecados, e na cruz do Calvário nos comprou novamente, nos deu a vida, nos deu a salvação. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele nos resgatou. Glória a Deus. Presbítero Josimar. Bom, irmãos, nós estamos vendo aqui que a resposta é o Senhor Jesus. A solução é o Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela nos mostra que a maior providência é a salvação na pessoa do nosso amado e eterno Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 6,8. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Efésios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Deus nos amou e nos ama. Deus deu vitória para os nossos problemas e resposta para as nossas questões emocionais. Amados irmãos, Efésios, capítulo 2, versículo 8, olha o que o texto diz. Porque pela graças sois salvos. O texto não diz pela graças vocês foram salvos. Ou o texto não diz, pela graça vocês serão salvos. Paulo está tratando aqui, para os crentes em Éfeso, do aspecto ou dos efeitos presentes da salvação. A mesma graça que nos alcançou no início da nossa fé, ela é perene e permanente ainda hoje. Ou seja, sem a graça que nos alcançou, nós hoje não seríamos salvos. Então, a necessidade de sermos salvos, ela é uma necessidade constante. Por isso o comentarista fala da provisão. Nós constantemente precisamos dos efeitos e da ação da graça na nossa vida. Nós não podemos decair desse estado de graça. Precisamos compreender que o que nos salva não é a nossa religiosidade, nem a nossa disciplina com os usos e costumes de nossas igrejas. Isso diz respeito a conveniências e padrões humanos de convivência. É como nossos pais na fé, orientados por Deus, decidiram conduzir a igreja dessa maneira. E que nós não estamos questionando. Nós só estamos dando um redessignificado nisso para que venhamos compreender que a necessidade que temos de sermos salvos, ela é suprida exclusivamente pelo Senhor Jesus, pela graça, através do caminho da fé. E Paulo vai dizer, isso não é mérito nosso, isso é dom de Deus, é um presente que o Senhor nos dá. Muitos crentes não têm vivido uma vida espiritual satisfatória porque acreditam que o Senhor está em todo o tempo relacionando conosco, irmão Gabriel, irmão Josimar, como um atendente no balcão de negócios, onde a nossa prática religiosa é a moeda e onde o nosso Deus nos abençoa de acordo com aquilo que praticamos tão somente. É claro que os efeitos práticos da salvação podem ser percebidos nas nossas atitudes e escolhas. Todavia, a nossa salvação não. A nossa salvação não está na Assembleia de Deus, a nossa salvação não está no estatuto e no regimento interno das nossas igrejas, a nossa salvação não está numa prática, a nossa salvação está numa pessoa, a pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós tivermos o que comer, se nós tivermos o que vestir, mas nós não formos alcançados pela graça, nós iremos passar a eternidade no inferno com o bucho cheio e com o corpo coberto. Porque o que nos salva é a graça, o favor de Deus que nós não merecíamos, que nós não merecemos e que nós também não mereceremos. Ponto 2, irmão Gabriel Felipe. Necessidade da presença e direção de Deus. É muito bom nós olharmos os exemplos de homens de Deus da Bíblia e vermos como a presença de Deus e a direção de Deus era com eles. Como foi com Abraão, quando o Senhor diz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Mas, Senhor, que terra?
eu te mostrarei. Abraão sai para uma terra que nem mesmo ele sabia onde era, mas ele tinha a direção de Deus, ele tinha a presença de Deus, e isso era o suficiente. Moisés, em um ato de ousadia, vai dizer: Senhor, não nos faça sair daqui se a tua presença, se o Senhor não for conosco. Davi, quando ele peca, ele se encontra num estado de desespero tão grande que ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. O salmista aqui estava dizendo: Senhor, eu posso perder tudo. Tudo que eu construí até hoje eu posso perder, só que a tua presença, a tua direção, eu não posso perder. Nós, enquanto servos do Senhor, nós sabemos que nós vivemos e o Senhor supre nossas necessidades, mas eu posso não ter comida, posso não ter o que vestir, posso não ter carro para andar, mas se eu tiver a presença de Deus comigo, eu já serei completo, porque o sentimento de completude que eu disse anteriormente não vem do que eu tenho, vem de quem está comigo e de quem eu estou, que é o Senhor nosso Deus. Então é maravilhoso pensarmos nisso. Josimar, a necessidade da presença e direção de Deus. Irmãos, conforme foi bem colocado aqui pelo nosso jovem, nós vemos que a presença de Deus, a direção de Deus é importantíssima. Nós podemos trabalhar o texto de Êxodo 33:15, Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. A presença valiosa de Deus nos direciona no nosso caminho. Podemos também observar que essa presença de Deus, ela tem uma consequência em nós, como Romanos 8:26, ela ajuda a nos produzir os frutos espirituais. João 14:16-17, João 16:13, ajuda na nossa jornada. Atos capítulo 1 e 8, né, intercede por nós. Também Efésios 1:13-14, ele age na santificação. E 2 Tessalonicenses capítulo 2 e 13. A presença do Senhor é importantíssima para a nossa vida. Por quê? A presença dele, a direção dele não nos faz errar. Sempre acertaremos o caminho. Amados e queridos irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo número 13, versículo 2 e 3. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Assim como a igreja, no tempo primitivo, era cuidada, dirigida e direcionada pelo Espírito Santo, nós precisamos dessa direção em nossas vidas. Querido irmão, solte a mão do volante e deixe o Espírito de Deus te conduzir. Leia a Bíblia. O ator Pedro Cardoso fez uma digressão filosófica a respeito do cristianismo, e ele é ateu, e ele critica os cristãos e os crentes no sentido de informar que os crentes não querem ler a Bíblia. Eles querem uma espécie de guru espiritual que os oriente e que os designe o caminho a seguir. Nós entendemos a importância do santo ministério e do reconhecimento da hierarquia e autoridade eclesiástica. Mas tudo isso serve como rede de auxílio para a sua vida. Inclusive essa aula. Como um bom conservador, eu te digo, desconfie do que nós estamos falando e verifique se é verdadeiro. Não vá engolindo como quem não tem dentes e é banguelo, sem mastigar as coisas, não. Avalie, pense, julgue, estude a palavra de Deus e receba esse direcionamento. O Senhor tem promessa para dirigir a sua vida? Sim. Desde que você se renda à vontade do Espírito Santo e entenda a voz de Deus pela leitura da Santa Bíblia. Ponto 3. Necessitados do Espírito Santo. Nós lembramos da promessa do Senhor em João capítulo 14, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E ele vai dizer ainda mais no versículo 25 e 26, tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Repito, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nós não somos bons, mas a presença do Senhor
do Espírito Santo em nosso coração, nos faz lembrar de tudo que Jesus disse, nos faz guiar os caminhos de Deus, nos faz andar aonde Ele quer que nós passemos. E é por isso que nós seremos vitoriosos. É nele que nós estamos selados para o dia da redenção. Nós não podemos perder a presença do Espírito, porque é como uma marca em nós. Não deixe de buscar ao Senhor. Não deixe de buscar o Espírito Santo, porque Ele é nosso guia, consolador. Presbítero irmão Josimar, ponto 3. Nós observamos aqui a providência de Deus, né? O Espírito Santo, conforme foi falado pelo nosso jovem, esse outro Consolador, a providência de Deus através da pessoa do Espírito Santo revela Jesus em nossos corações. Ele cuida de nós, João 16:8, nos conduz ao arrependimento, intercede e realiza a vontade de Deus em nossas vidas. 1 Coríntios 12:11, nos capacitando para a glória de Deus. Paulo, uma certa feita, escrevendo à igreja de Corinto, ele advertiu aquela igreja e chamou aquela igreja de carnal. Apesar de ser uma igreja fervorosa, onde Paulo mesmo expressa que ali eles possuíam os dons espirituais, mas Paulo fala com eles que não pôde escrever a eles como espirituais, porque eles eram carnais. O espiritual, há uma diferença. As pessoas às vezes confundem o fervoroso com o espiritual. O espiritual é aquele que é conduzido pelo Espírito, ele é guiado pelo Espírito. Que nós possamos entender que nós dependemos do Espírito Santo, que possamos entender que tudo que Deus fez por nós, para nós, é a providência de Deus para que nós possamos viver nessa vida seguros, bem espiritualmente, emocionalmente, para fazer a obra do Senhor e ganhar almas para o reino de Cristo. Glória a Deus. Só palavra de conclusão, irmão Gabriel Felipe. O Senhor Jesus tem sido glorificado nesse trimestre, porque nós observamos que em todas as áreas, o cuidado de nosso Deus e a necessidade que nós temos dele está presente. Sem ele, nós não temos nada, nós não somos nada. O Senhor Jesus é a razão de nossa existência. E deixo para os amados irmãos o mesmo que o apóstolo Paulo deixou, Filipenses 4:19, 20 e 23. O meu Deus de paz, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada glória para todos sempre. Amém. Versículo 23. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Precisamos, Josimar, só palavra de conclusão. Para nós concluirmos, irmãos, deixando bem claro para os irmãos que nós possamos sair dessa lição entendendo o que nós aprendemos, que o Senhor Jesus, ele providenciou espiritual, emocional e físico, para que nós possamos entender que nós dependemos, nós precisamos e nós necessitamos de Jesus. A resposta para o mundo é Jesus. A resposta para as crises existenciais é Jesus. O único que pode trazer paz, o único que pode dar vida, o único que pode transformar os corações é Jesus. Queremos agradecer a sua atenção e a sua audiência. Que a bênção de Deus possa vir sobre a sua vida, a sua casa, e tome posse dessas promessas. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus abençoe e muito obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém.